A maçonaria do rito escocês, ela é cercada de muito mistério, não é? Mas no fundo, no coração dela, existe uma filosofia muito profunda. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos desvendar a doutrina que guia essa jornada simbólica, essa busca pela luz. Então, para a gente conseguir entender essa doutrina, o primeiro passo, claro, é responder àquela pergunta que todo mundo se faz. Afinal, o que é de verdade a maçonaria? Olha que interessante. O texto original já começa quebrando um mito. Não se trata de uma sociedade secreta, mas sim de uma associação filosófica. O objetivo é buscar a felicidade humana sempre sob uma bandeira de paz. E tudo isso se baseia na crença em um princípio criador, que eles chamam de grande arquiteto do universo. Bom, toda jornada precisa de um norte, de um mapa, certo? Na maçonaria, esse mapa é o que eles chamam de projeto moral. Vamos dar uma olhada, então, em quais são os deveres que guiam cada passo desse caminho. Então, como a gente pode ver aqui, os deveres de um maçom não são algo passivo, de ficar só pensando. Não, eles exigem ação. É combater o preconceito, lutar contra a ignorância, ajudar quem precisa. É um código que, na prática, transforma a filosofia em algo do dia a dia. A ideia é essa, um compromisso de se melhorar para poder, então, melhorar o mundo ao redor. Ok, mas como é que se sustenta tudo isso? É uma tarefa em tanto, né? Pois é, a doutrina aponta para 3 pilares essenciais. Primeiro, a fé, que dá aquela força. Depois, a perseverança, para superar qualquer obstáculo que apareça. E por fim, o devotamento, que é o que impulsiona a prática do bem, sempre. São essas 3 virtudes que dão vida a esse código moral todo. Certo. Com essa base moral toda estabelecida, o candidato está pronto para um primeiro passo. Agora, a gente vai acompanhar essa jornada que é totalmente simbólica, a saída da escuridão do mundo lá fora para a luz do templo. A iniciação, na verdade, é como um teatro simbólico de transformação. A venda, por exemplo, ela simboliza o abandono dos preconceitos do que eles chamam de mundo profano, ou seja, o mundo fora do templo. O pé descalço representa a humildade nesse caminho do saber. Cada passo é literalmente um jeito de se despir do eu antigo para abraçar uma busca totalmente nova por iluminação. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra de forma brilhante a metáfora central da maçonaria. A ideia de que o iniciado é como uma pedra bruta, uma pedra que precisa ser trabalhada, lapidada, polida pelo conhecimento e pela virtude até, quem sabe, chegar à perfeição. Muito bem. Uma vez dentro do templo, o iniciado recebe as suas ferramentas. Só que aqui tem um detalhe. O material que ele vai trabalhar não é mais a pedra, é o seu próprio caráter. E é aqui que acontece a grande virada, a transição fundamental. A maçonaria evolui. Ela deixa de ser operativa, aquela que construía catedrais de pedra, para se tornar simbólica. As ferramentas físicas dos pedreiros, sabe? Elas ganham um significado moral super profundo. Agora, elas são usadas para construir uma sociedade mais justa, começando por construir um indivíduo melhor de cada vez. Cada ferramenta vira uma lição de vida. Pega o nível e o prumo, por exemplo. Eles são inseparáveis. Juntos, eles ensinam que a verdadeira justiça precisa de 2 coisas: da igualdade social, que nos coloca no mesmo patamar como seres humanos, e da retidão individual, que nos impede de pender para um lado ou para o outro por interesse ou por puro preconceito. Uma coisa não funciona sem a outra. E a loja, o espaço simbólico, ela se apoia em 3 grandes colunas: sabedoria, força e beleza. Pensa bem, são os componentes essenciais de qualquer grande obra, né? Você precisa de sabedoria para criar, de força para sustentar o que foi criado e da beleza para dar o toque final. A ideia é que sem essas 3, nada pode ser realmente perfeito ou duradouro. E claro, para que uma obra dessas se mantenha de pé, íntegra, ela precisa ser defendida. E quem faz isso é um princípio ativo. A espada flamejante, com essa forma de raio que ela tem, representa exatamente isso. A justiça como uma força potente, sempre atenta, sempre vigilante, protegendo os fundamentos morais da instituição. Beleza. Então a iniciação está completa, as ferramentas foram entregues, parece que acabou, né? Mas é aí que a gente se engana. O trabalho, na verdade, nunca termina de verdade. E a doutrina deixa um aviso bem claro. O conhecimento verdadeiro não está em decorar símbolos ou lições, de jeito nenhum. Ele nasce da reflexão profunda. É um convite constante para ir além da superfície das coisas, sabe? Para encontrar aquele significado que faz sentido lá dentro. A ideia aqui é bem direta. Qualidade é muito melhor que quantidade. É preferível saber pouco, mas saber aquele pouco muito bem,
do que ter só um verniz de conhecimento sobre um monte de coisas. No fim das contas, a profundidade sempre supera a amplitude. E essa citação aqui, ela resume tudo de forma perfeita. Ser um verdadeiro iniciado não tem a ver com acumular um monte de informação como se fosse uma biblioteca. Tem a ver com cultivar a mente, através do pensamento, da meditação e, o que é talvez o mais importante, não ter medo de sonhar com um mundo melhor. Tudo isso nos leva então à pergunta final, o grande dilema que está lá no coração da doutrina. Depois de toda essa busca, de todo esse trabalho, essa tal verdade, ela pode mesmo ser encontrada? E a resposta é fascinante. A lição final é que a própria jornada, essa busca sem fim pela verdade e pelo autoaperfeiçoamento, esse é o verdadeiro propósito. A verdade, então, não é um lugar onde se chega, um destino final. A verdade é o próprio caminho que se percorre.